Ponto, com Cristiane Melo. Bom dia, abre a janela, deixa o sol entrar. Sorria, veste tua alegria que o melhor virá. Então acredita, vai dar tudo certo. Não tenha medo. Bom dia, está começando mais um episódio do Direto ao Ponto aqui na Princesa FM. Espaço dedicado à informação, prevenção e qualidade de vida. Hoje vamos falar sobre uma campanha de extrema importância que é o Julho Verde, criada para conscientizar a população sobre o câncer de cabeça e pescoço, um grupo de tumores que pode atingir regiões como boca, língua, garganta, laringe, tireoide e outras estruturas de cabeça e pescoço. Nós vamos falar sobre tabagismo, vamos trazer alguns dados do INCA aqui também e esclarecer o assunto de uma forma tranquila, leve, como é o Direto ao Ponto. Para falar sobre esse assunto, nós estamos com um oncologista e cirurgião de cabeça e pescoço, referência nessa área. Por sinal, gente, em Feira de Santana temos um cirurgião de cabeça e pescoço que é referência nessa área, Dr. Leonardo Rios. Seja bem-vindo ao nosso Direto ao Ponto. Obrigado, Cris. Obrigado por mais uma oportunidade aqui de falar com todos os ouvintes a respeito de um tema tão importante. Afinal de contas, o câncer de cabeça e pescoço não é uma doença tão rara e existem meios de a gente tanto prevenir a formação do câncer de cabeça e pescoço, como também a detecção precoce. Uma vez que detectar o câncer de forma precoce melhora a chance de cura e diminuem as sequelas. Afinal de contas, o câncer de cabeça e pescoço, infelizmente, é um tipo de doença que pode deixar sérias sequelas no paciente. E é isso que eu vou te perguntar. O que é o câncer de cabeça e pescoço e quais são os tumores mais frequentes dentro desse grupo? Bem, o câncer de cabeça e pescoço a gente pode dividir em alguns setores. Existe o câncer do trato aéreo-digestório alto, que é a boca, a garganta, o nariz. Então, nessas regiões por dentro, pode desenvolver o câncer. Existe o câncer de pele, que atinge muitas pessoas, O câncer mais comum no ser humano é o câncer de pele. E quando esse câncer acontece na face ou no pescoço, também é uma área de atuação do cirurgião de cabeça e pescoço. Existem os cânceres das glândulas que nós temos na região, glândulas salivares e a glândula tireoide. Todas essas regiões, elas podem desenvolver o câncer. E isto é a área de atuação do cirurgião de cabeça e pescoço, que é um cirurgião oncológico desta região. Muitas pessoas convivem com rouquidão, feridas na boca e um caroço no pescoço que acabam adiando a consulta médica. Quais são os sinais de alerta que nunca devem ser ignorados? Você já citou os principais, o que nós vemos no consultório, infelizmente, é o diagnóstico tardio. E essa campanha do Julho Verde, que é uma campanha que aqui no Brasil é capitaneada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, em todo o Julho Verde, a gente tenta justamente alertar, levar informação à população a respeito desses sinais de alarme, para que, se aconteça, o paciente procure de forma precoce a ajuda médica. Existe um conceito extremamente moderno, que é justamente o que nós estamos fazendo aqui, que é o letramento em saúde. Então, a gente precisa trazer para a população, de uma forma bem ampla, quais são os sinais de alarme para evitar que essa doença progrida no paciente. E o câncer de cabeça e pescoço, isso é um fato até bom, ele traz sinais de alarme. Não é um câncer silencioso na maioria das vezes. Na maioria das vezes aparece uma mancha esbranquiçada na língua, na gengiva, uma ferida que não dói. Essa ferida vai progredindo lentamente na boca da pessoa e muitas vezes, por não estar doendo, o paciente deixa para lá. Então, existe o aparecimento do sinal, manchas esbranquiçadas na boca, caroços na língua, feridas, manchas avermelhadas na língua, manchas avermelhadas na lateral da boca, no céu da boca, na gengiva, dor para engolir que não melhora em 3 semanas, rouquidão que não melhora em 3 semanas e caroços no pescoço. Esses são os principais sinais de alarme associados aí ao câncer de cabeça e pescoço. Durante muito tempo, esse tipo de câncer
foi associado principalmente ao cigarro e ao álcool. Hoje, a influência do HPV também está surgindo aí como uma influência da doença. E quem deve ficar atento? Então, isso foi o que nós observamos nas últimas décadas. Conforme você mencionou, Cris, historicamente, o câncer de cabeça e pescoço esteve associado ao tabagismo, que é o fumo, né? Ou cigarro com filtro, ou sem filtro, ou aquele fumo mesmo fumo meu tabaco, né? E associado ou não ao álcool. Então, historicamente, eram esses os fatores de risco. Em lugares mais desenvolvidos, em países desenvolvidos, o HPV já se transformou no principal fator de risco para o câncer de garganta, que é o câncer de orofaringe. E houve também uma mudança no perfil das pessoas que têm o câncer de cabeça e pescoço. Antigamente, como era cigarro e álcool, era mais comum em homens a partir da 5ª, 6ª década de vida. Isso dados do INCA, inclusive. Hoje em dia a gente vê esses tumores aparecendo numa população mais jovem e em uma população inclusive feminina. Então as mulheres que antigamente estavam menos expostas a essa doença, pela mudança desse fator de risco, e aí eu trago novamente o HPV, começou a ter cada vez mais mulheres, eu vejo isso no consultório, mulheres com diagnóstico de câncer de orofaringe e também pessoas mais jovens tendo essa doença. O HPV é um vírus sexualmente transmissível, através da relação sexual, principalmente uma relação de sexo oral, pode ter a transmissão tanto de homem para homem, como de mulher para mulher, enfim, não importa qual é o tipo da relação. Fez uma relação de sexo oral, está sujeito à transmissão desse vírus. Nem todo HPV, ele faz câncer. Isso deixa muito claro. Não é porque uma pessoa tem o vírus do HPV que vai desenvolver o câncer. É necessário que haja uma relação entre o vírus e o hospedeiro. Então, o hospedeiro é uma pessoa susceptível ao desenvolvimento do câncer e junto com o HPV, principalmente o HPV 16 e 18, essa junção pode promover o câncer nessas pessoas. E o ponto muito importante para alertar a população é que, graças a toda a ciência, a Deus, né? Eu acredito em Deus e a ciência, existe uma vacina para o HPV. Aí. E aqui no Brasil, o SUS, o nosso querido SUS, ele dispõe da vacina do HPV gratuitamente. Então, todo cidadão brasileiro entre 9 e 14 anos, ele deve ser vacinado pelo HPV. HPV já mostrou, essa vacinação contra o HPV, já mostrou em diversos países, inclusive o trabalho mais emblemático que existe foi na Costa Rica, um trabalho populacional gigantesco, mostrou que a vacina consegue proteger 97% das pessoas. Isso mostra que a vacinação contra o HPV, ela é eficaz e importante. Então nós devemos proteger as pessoas trazendo essa informação. Entre 9 e 14 anos, crianças e adolescentes devem ser vacinados pelo HPV. Isso é justamente para ter uma vacinação antes da exposição sexual, porque através da exposição sexual é que eles adquirem o vírus do HPV. Tá aí o grande alerta, é só procurar um posto de saúde, minha gente. Leva a carteirinha de vacinação. Hoje em dia nem é preciso a carteirinha, porque já está tudo sistematizado. Não se preocupe, leva a carteira de identidade e vai até o posto. Não deixa de vacinar. Doutor, quando o câncer é descoberto precocemente, as chances são sempre maiores. Sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, não somente as chances de cura elas são maiores, como também a redução de sequelas. Nós estamos falando em um tipo de câncer que atinge, por exemplo, a garganta, né? O câncer de garganta, ele pode fazer com que a pessoa perca a caixa da voz. O tratamento cirúrgico da remoção de tumores avançados de laringe é a perda completa da caixa da voz e o paciente vai ficar para a vida inteira com aquele buraco no pescoço para respirar, ou seja, é uma sequela
que acontece justamente porque o câncer estava avançado. Se o paciente procura ajuda de forma precoce, ou seja, logo nas primeiras semanas que apresentou a rouquidão, é um paciente que ele é classificado nos estágios iniciais de um câncer de garganta, ele não vai perder a garganta, ele vai continuar falando, ele vai receber um tratamento completo através de radioterapia, quimioterapia, eventualmente cirurgias endoscópicas, cirurgias parciais de laringe, e a gente vai conseguir trazer a cura para o paciente e sem uma sequela definitiva como a perda da voz. Então é muito importante o diagnóstico precoce, não somente para a cura, claro, a cura é extremamente importante e quanto mais precoce é o tumor, maiores são as chances de cura. Mas além disso, tem a questão da sequela. Então a gente precisa não apenas curar o paciente, a gente precisa reabilitar o paciente. E essa reabilitação do paciente, sem sombra de dúvidas, quanto menor é o tumor, quanto mais precoce é o diagnóstico, melhor é a reabilitação do paciente. O senhor conversando aí me trouxe à mente uma cirurgia que foi feita no Hospital Dom Pedro, inédita. Me fala um pouco dessa cirurgia. Então, o que acontece? Este paciente, ele infelizmente, ele caiu naquela situação da grande maioria dos pacientes que nós atendemos no consultório. E o interessante, não é só SUS, não. Até no consultório particular, nós vemos casos avançados de câncer de laringe. A gente está falando de câncer de laringe, né, específico. Então, neste caso, esse paciente, ele chegou no consultório, lá no UNACOM, na Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, já com um tumor avançado de laringe. Portanto, foi inevitável a perda da sua garganta. Ele perdeu completamente a caixa da voz. E com isso, ele não tinha mais condições de falar. Porque a nossa fala, a gente puxa o ar pela boca, enche os pulmões e a gente consegue falar porque o ar passa pela garganta, vibrando, e o ar sai na boca. Se o paciente não tem mais a garganta e o ar sai pelo pescoço, o ar não está saindo pela boca, então ele não consegue fonar, ele não consegue falar. O que nós fizemos aqui pela primeira vez no interior da Bahia, no âmbito do SUS, foi implantar uma prótese vocal na traqueostomia. Então o paciente agora, a gente consegue redirecionar o ar através do esôfago, dessa área digestiva, para a boca. E aí o paciente consegue falar. Inclusive, ele já voltou a falar, ele já consegue agora exprimir a fala, bater papo, conversar. Ele já está realmente, não está ainda completa a reabilitação desse paciente específico, mas realmente já está bem melhor do que o que estava antes, sem a garganta. Parabéns, eu amo os avanços da medicina. Para a gente encerrar, quais hábitos ajudam a prevenir o câncer de cabeça e pescoço e qual a mensagem o senhor gostaria de deixar aqui para quem está nos ouvindo sobre o Júlio Verde? Vamos lá. Os principais hábitos, de uma forma geral, hábitos saudáveis. Evitar o tabagismo, e a gente vai aqui, Cris, a gente estava falando um pouco antes aqui da nossa entrevista a respeito de cigarros eletrônicos. O cigarro eletrônico, ele parece algo inofensivo, e por não ter um cheiro que desagrada outras pessoas em volta, as pessoas começam a fumar de uma forma muito mais muito mais confortável para as pessoas que estão fumando e quem está ao redor dessas pessoas. É diferente do cigarro, que às vezes termina causando algum tipo de desconforto em quem está próximo. No vapor, nos cigarros eletrônicos, pod, vapor e outros nomes que eles têm, as pessoas elas se sentem mais livres para ficar fumando. E fumam ao longo do dia uma grande quantidade. Então, cigarros eletrônicos, ainda não existe um estudo robusto associando cigarros eletrônicos ao câncer de cabeça e pescoço, mas tem várias evidências, metais pesados, formaldeído, tem várias substâncias naquele líquido que quando se transforma em vapor, isso pode levar ao aparecimento de lesões pré-malignas na garganta. Então, muito cuidado com o uso do cigarro eletrônico. Evitar cigarros, o cigarro convencional, evitar álcool, higiene da cavidade oral. Então, a má higiene da cavidade oral, isso também favorece o aparecimento de câncer. Então, paciente que não escova os dentes de uma forma adequada, próteses dentárias mal adaptadas também não é interessante, porque isso vai machucando a gengiva em um ambiente de baixa higiene oral. Isso favorece mais ainda o aparecimento do câncer.
A ingesta de frutas é muito benéfica, frutas, hortaliças, a vacinação do HPV que a gente já mencionou, ficar de olho ao aparecimento de lesões em cavidade oral, mudança no contorno do pescoço, mudança no contorno da face, então aparecer um abaulamento na face, aparecer um abaulamento no pescoço, uma mancha no rosto, uma ferida no rosto que não tinha. Uso de protetor solar extremamente importante. As pessoas que trabalham no campo ou com uma exposição solar ocupacional devem utilizar camisas de UVA e UVB de mangas compridas, chapéu de aba larga, proteção química, né, através do protetor solar. Isso é extremamente importante. Protetor labial também, se tiver uma exposição solar prolongada. Esses são os hábitos, é a dica que nós damos aqui para que a pessoa fique primeiro prevenindo, né, através da vacinação, através de hábitos saudáveis, através do protetor solar e, infelizmente, mesmo diante de proteções, pode ter o aparecimento do câncer e a pessoa deve ficar de olho com esses sinais precoces que aparecem no nosso corpo. Eu não esqueci não, teremos uma ação aqui na cidade. Bem lembrado, muito obrigado por ter lembrado. O Julho Verde, na verdade, o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, ele foi instituído no dia 27 de julho de 2014 em Nova York, e o Brasil, como nós temos aqui uma mania, né, de transformar os meses coloridos de combate ao câncer de diversas áreas, não só câncer, e várias situações de saúde. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço instituiu o Julho Verde, que é o mês inteiro de conscientização ao combate a esse tipo de câncer. Aqui em Feira de Santana, no dia 29 de julho, pela manhã, uma quarta-feira, nós faremos uma ação no centro da cidade. Cirurgiões de cabeça e pescoço, diversos cirurgiões de cabeça e pescoço, dentistas, fonoaudiólogos, estudantes de medicina, estudantes de outras áreas também, farão parte desse movimento para atender a população, diagnóstico precoce e direcionar essas pessoas para o atendimento especializado no NACOM. Inicialmente, a gente tinha colocado no estacionamento do Paço Municipal, mas eu recebi a informação que os sapateiros que ficam ali do lado, eles serão realocados para esse espaço. Então, a gente está discutindo com a prefeitura se realmente será nesse estacionamento, conforme foi inicialmente planejado, ou se a gente vai buscar uma outra área no centro da cidade. A gente vai informar através das rádios, através das mídias, a respeito onde será esse local exatamente. Pensando sobre o que o senhor conversou comigo a respeito dessa ação, eu lembrei do centro de abastecimento. Por quê? A gente sabe que o pessoal da zona rural tem menos acesso, é só uma sugestão, viu, doutor? Excelente. Tem menos acesso a serviços de saúde. E o homem do campo também. Então, tem alguns dias da semana, se eu não me engano, é segunda e quarta, que o pessoal do interior vem Perfeito. fazer compras e seria uma grande ação no centro de abastecimento aí. Olha só, é só uma sugestão. Muito obrigado pela dica, vou levar adiante sim, muito obrigado. Gente, conversamos com o Dr. Leonardo Rios, oncologista, cirurgião de cabeça e pescoço, sobre esse mês de alerta. Então, fiquem atentos, a vacina está aí, está disponível, é gratuita, e entre outras ações que a gente disse aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, doutor Leonardo. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Cris. E é isso aí. Fiquem com Deus, um bom dia. Sextou. Até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Um grande abraço. Segue o Bom Dia Feira. Você ouviu no Bom Dia Feira, direto ao ponto, com Cristiane Melo.